Sejam bem-vindos, à nossa primeira live. Eu sou André Garcia, profissional em educação física e ajudo pessoas a eliminar as dores articulares e musculares. Então, o tema da nossa aula de hoje é dor no joelho, como eliminar esse problema. Então, vamos explicar um pouquinho de onde é que surgem, essas dores do joelho. Então, de situações como traumas, rompimento de ligamentos, desgastes das articulações, do menisco, das cartilagens. Por exemplo, uma situação é da cartilagem da patela. A patela, por exemplo, para quem não, aí não conhece um pouco da estrutura do joelho, a patela é um osso que está à frente do complexo do joelho, um osso em forma de triângulo, e que ele tem como função biomecânica ajudar na extensão e flexão do joelho. E a patela ela tem uma cartilagem na parte interior, e a condromalácia patelar, que é justamente o desgaste da cartilagem interna da patela, ela ocorre quando essa patela sai do trilho em que ela deveria correr. Aí ela sofre pressão sobre o osso do fêmur, que é o osso da coxa, e com isso, com o tempo, essa pressão pode ocasionar o desgaste da cartilagem interna. E aí gera dor. Isso aí não acontece da noite para o dia, não. Então, outra situação, com relação a luxações, que são afastamento dos ossos da articulação, e o joelho tem duas articulações, que é a articulação fêmuro-patelar, que é o osso da coxa com a patela, e a fêmuro-tibial, que é o osso da coxa com o osso da perna. Então, ocorre uma luxação, ocorre afastamento dos ossos dessas articulações. Outra situação é com relação ao envelhecimento. Todos nós vamos passar pelo processo de envelhecimento, isso é uma coisa natural. Claro que cada um vai passar de forma diferente. Por exemplo, há pessoas que o cabelo fica branco, mais cedo do que em outras pessoas. Tem pessoas aí com 35 anos que o telhado está branquinho, outras vão ficar com o telhado branco aí mais para frente, 70, 80 anos. E tem a questão relacionada ao envelhecimento com a dor, são processos de desgastes natural. Isso pode ocorrer nas articulações, ou até mesmo afrouxamento, dos tendões, desgaste dos tendões, até mesmo da cartilagem. Bom, e também tem situações que ocorrem, que estão relacionadas a treinamento realizado de forma errada. Então, há pessoas que às vezes treinam sozinho, não têm um conhecimento adequado, suficiente, e elas correm o risco de um dia poder ter algum tipo de problema. E nós estamos nos referindo à questão de dor no joelho. E é o risco que as pessoas correm. Então, acontece muito de pessoas assim treinarem em excesso, e 2 semanas, para quem treina em excesso, 2 semanas é suficiente para a pessoa entrar no processo de overtraining, e assim a pessoa não tem mais rendimento, não consegue manter o ritmo de treino e consequentemente pode aparecer dores. É muito comum, eu trabalho em academias, é muito comum às vezes você vê alguém se exercitando sozinho há algum tempo e chegar para a gente e falar assim: olha, eu estou treinando, mas agora estou sentindo dor no joelho, o que pode ser? E às vezes a gente vai verificar que essa pessoa está realizando algum exercício de forma errada, e aí a gente dá uma orientação para que ela possa corrigir o movimento e aí evitar de ter problemas futuros. Bom, a prevenção é, sem dúvida, vamos dizer assim, a melhor estratégia
para a gente poder não ter dor, né, de joelho, vamos dizer assim. Mas nós, assim, acontece de só reduzir o risco. Isso não exime que a gente não venha a ter algum tipo de problema. Por exemplo, podemos fortalecer a musculatura, né, envolvida ali na estabilidade do joelho, mas mesmo assim sofrermos algum tipo de acidente, por exemplo, escorregar ali no banheiro, bater o joelho, né, acidente de carro, poder sofrer algum tipo de trauma, né, devido ao acidente. Então não estamos, né, vamos dizer assim, não elimina o risco de poder ter algum tipo de problema, mas a prevenção, né, sem dúvida é a melhor estratégia. Bom, o que acontece quando uma pessoa é acometida, né, de dor no joelho, devido a esses problemas, né, ou melhor, essas situações, né, que podem gerar esse problema? Então, muitas das vezes acontece da pessoa perder uma capacidade funcional. O que é capacidade funcional, né? Por exemplo, nós realizamos atividades diariamente, seja em casa, no trabalho, na vida social, né, praticando esporte, e precisamos de que o nosso corpo realize determinados movimentos. O fato de não conseguirmos realizar movimentos devido a algum problema, né, isso faz com que nós percamos, ou isso faz com que ocorra perda de função, né? E como é que isso tem, né, uma ligação, né? Oh, poxa, vou flexionar o joelho, por exemplo, para fazer uma caminhada, uma corrida, né, sentar, né, levantar, e aí eu acabo estendendo o joelho, fazendo esses movimentos, né, do nosso dia a dia. E aí como é que faz sentindo dor? Não faz. Há pessoas que não conseguem, né, ter uma mobilidade correta em função da dor. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, né? Isso foi aos 39 anos, mais ou menos. Eu estava com, vamos dizer assim, com fatores de risco, né, propícios a ter um problema no joelho. Então, eu estava com excesso de peso, tá? Fazia pouca atividade física, fragilidade muscular, tá? E não tinha alimentação também adequada, tá? Por isso que estava com excesso de peso. Eu trabalhava muito e num determinado dia, jogando futebol, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e de vez em quando ainda brinco, mas naquela época, com essas condições, né, eu acabei tendo uma lesão, e numa partida de futebol, sozinho, interceptei a bola, fui sair para o jogo, fiz uma flexão de joelho, e aí eu só ouvi o estalo, pá, e acabei caindo, fui ao chão com o joelho inchado, uma dor que só a pessoa que passa por isso vai entender, né? Então, uma dor insuportável, e acabei sendo levado para casa e fiquei alguns dias, né, sem poder locomover direito, arrastando a perna, se apoiando, não conseguia trabalhar, né? E aí, quando isso foi aliviando, foi desinchando, voltando a um estado normal, ao invés de eu investigar o que aconteceu, né, eu não tinha informação naquela época, a informação que eu tenho hoje. E aí acabei indo jogar novamente, né? Aparentemente está legal, fui lá, fui jogar e deu problema novamente, né? E aí eu fui cair na real. Olha, aconteceu alguma coisa séria. E naquela época, não é igual hoje, né? As condições para se buscar ajuda, né, estão melhores. E o que ocorreu? Eu esperei desinchar novamente, fui lá e comecei a fazer musculação, porque me disseram que era muito bom na época, e realmente foi bom, né? Só que aí, à medida que eu resolvi fazer o curso de educação física, entender como é que funciona todo
esse trabalho para recuperação, né? E acabei, bom, com o tempo, levei muito tempo para recuperar, essa que é a verdade, né? E nunca fui, depois que eu fiquei bom, eu nunca mais não fui saber o que, que aconteceu com o meu joelho, né? Eu não indico isso para as pessoas, né? Hoje, com informação, o que, que deve ser feito? A informação que eu tenho hoje, que deveria ser feito naquela época, é procurar investigar o que, que houve, né? Que tipo de lesão, e aí tomar os cuidados, né? Para iniciar um trabalho de fortalecimento muscular, tá? E é isso que precisa ser feito, tá? O trabalho de fortalecimento muscular através de um treinamento de força, pode ser a musculação, para gerar a estabilização dinâmica do joelho, tá? E foi isso que ocorreu sem eu saber, tá? Naquela época. Naquela época eu estava navegando meio que sem instrumento. Hoje não, é diferente. Então, o que que acontece com as pessoas que chegam para mim nessa situação? Bom, o que que acontece? Elas estão com fragilidade muscular. A, a maioria das pessoas, né, que já chegam diagnosticadas, elas apresentam esse quadro de fragilidade muscular, algumas com excesso de peso, tá? E o trabalho que tem que ser feito, que a gente procura fazer, é justamente o de fortalecimento, tá? E nada melhor do que o treinamento de força. É difícil fazer isso? Não, não é difícil. Com a orientação adequada, né? Fazendo todo o trabalho, usando uma metodologia correta, é muito mais simples de chegar ao resultado. E nós vamos ver, né, como é que se desenrola, né? Porque a ideia é poder eliminar a dor no joelho. Então, só que assim, esse método, ele não é voltado para as pessoas que não querem pagar o preço. Não é uma coisa assim, não é difícil de fazer, mas precisa ter um comprometimento, tá? A pessoa tem que querer, né, melhorar a sua condição, tem que assim, ter disciplina, né, se comprometer para querer melhorar, senão isso não vai dar certo, não há metodologia, né, que faça funcionar. E outra coisa, tem assim, não serve para quem não gosta, né, de treinar, tá? Eu conheço pessoas que tem que arrancar lá da academia para mandar embora para casa, e tem pessoas que realmente não gostam de treinar. Então, pessoas desse tipo, com esse, vamos dizer assim, sentimento, com essa proposta, não vai rolar. E, André, como é que, quanto tempo leva para eliminar a dor, né, de uma pessoa fazendo esse trabalho de treinamento? Olha, eliminar a dor em 2 semanas, né, dependendo, tem pessoas que em uma semana se sentiram muito bem, tá? É fantástico, tá? Assim, você saber que em pouco tempo você pode colher resultados positivos na questão de eliminar a dor no joelho, isso é um incentivo, isso é vamos dizer assim, uma oportunidade tanto, né, de resolver o problema. Então, pessoas que, por exemplo, precisam, né, desse trabalho, mas às vezes não tem tempo, vamos dizer assim, né? Encontrem uma dificuldade de, eu não tenho tempo para poder realizar essa metodologia. Pessoal, quando a água bate na bunda, a gente tem que dar os pulos, né? Tem que arranjar tempo, tem que arranjar um espaço na agenda
para poder resolver essa situação, tá? Porque a dor não espera, tá? Precisamos, né, tomar uma atitude e ir em busca da solução. Então, tá sentindo dor? Olha, não espera não, vai lá e resolve. Antes que ela se torne uma dor crônica, né? Porque é muito mais fácil a gente resolver o problema quando está no começo do que quando ela se torna uma situação crônica, né? E vai complicando cada vez mais. Não que não seja possível resolver a situação, né? Mas é melhor quanto mais cedo do que deixar para complicar, né? Deixar para ir ficando mais grave para poder querer resolver o problema. Não é por aí. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né, de pessoas com quem alunos meus, né, em que, para vocês entenderem como é que foi a metodologia em que eles melhoraram ou eliminaram a dor. Então, eu vou citar o exemplo do João. O João ele está fazendo um trabalho já há mais de 6 meses comigo, né? E o João é uma pessoa que eu já conheço de outras datas, né? Infelizmente, a primeira vez que o João começou a fazer um trabalho comigo foi de 1 mês, e em função do que já naquela época ele já estava sentindo algumas dores no joelho, mas em função dele trabalhar muito, tá? Ele acabou não dando continuidade. Mas aí, naquela época, as dores estavam, a situação dele estava ainda aguda, né? Ele já passava por um estado de fragilidade muscular, de excesso de peso, né? Pouca atividade física. Era muito semelhante à minha história. O João jogava futebol também. E aí passou um tempo, a gente se encontrou e o João estava com um joelho operado, né? E estava no processo de realização de fisioterapia, porque ele tinha estourado os ligamentos. E aí nos encontramos e disse: olha, eu preciso fazer o fortalecimento muscular. Ele disse: tá bom, vamos lá, estou trabalhando em tal lugar, vou estar te esperando lá. E aí o João foi, depois da fisioterapia, foi lá e iniciar o trabalho, né, para eliminar a dor, que ainda naquela época ele sentia dor, tanto que ao subir a escada, que eu trabalho, né, no segundo andar, e ao subir a escada ele teve uma certa dificuldade porque doía o joelho, né? E outra complicação, o João, em função do problema no primeiro joelho, acabou tendo problema no segundo joelho. Então ele estava com um joelho operado e o outro estourado. E aí, vamos iniciar o trabalho. E o João iniciou com toda a metodologia, né? Começando a fazer exercícios para membros inferiores, mas aí trabalhava no geral também, né? E usando fazer uma avaliação do que ele poderia fazer, né? Dos exercícios que ele era capaz de realizar. E aí prescrevemos os exercícios e o João foi realizando e progredindo, né, no treinamento. Uma coisa interessante é que ele se adaptou muito, porque apesar de fazer 3 dias na semana, o João era bem disciplinado e na segunda semana ele conseguiu subir a escada da academia tranquilamente, sem dor. Isso já era um resultado. E outra situação que aconteceu com o João é que depois que, né, ele se sentiu melhor, né, ele chegou para mim e disse assim: olha, eu quero emagrecer também, se puder vamos fazer isso. Eu digo: não, vamos com calma que com certeza vai dar sim. Agora, algumas situações aconteceu com o João em que a gente foi assim até dizendo assim para ele: olha, que coisa interessante que condição você está, porque aconteceu assim, o João trabalha, ele é engenheiro agrônomo, né? E um dia ele atendendo um cliente, teve que subir no trator e
ao invés dele descer normalmente, ele pulou lá em cima, né? E aí ele veio me contar isso, porque toda vez que ele chega para o treinamento, eu pergunto: João, como é que você está se sentindo hoje? Né? E eu sempre estou esperando a resposta. Não, tá bem, tá tranquilo, o joelho tá legal, vamos lá, vamos exercitar. E naquele dia ele disse assim: olha, tô com uma dorzinha. Eu digo: mas dorzinha tá onde? Onde é que veio isso? Não, é que eu pulei do trator, assim e tal. E aí o João disse: cara, você é louco, né? Tudo bem, o outro, um joelho está operado, mas o outro está ainda estragado, né? E você me pula. Aí disse: olha, sei lá, deu uma doida, eu pulei. Mas olha, se fosse lá no começo do treinamento, o João ter feito um negócio desse, poderia ter ido para o hospital, porque o joelho poderia ter inchado, né? Eu fiquei impressionado e não aconteceu nada, só uma dorzinha, né? E a outra situação foi em relação, isso aí foi uns 4 meses, né? E ele estava no treinamento e tal, estava descansando entre uma série e outra. Aí ele estava no leg press, que é uma máquina que a gente fica sentado, a pessoa fica sentada e os pés ficam posicionados numa plataforma e empurra com os pés. Ok, aí deu na doida dele esticar a perna, colocou uma das pernas na plataforma e a outra numa coluna que estava atrás da máquina. E aí ele deu um empurrão, para esticar, não sei porquê, também nem perguntei para ele. Nisso que ele empurrou o leg, que pesa eu acho que uns 200 quilos, né? Porque 100 quilos, não, 200 quilos não, tem 100 quilos de carga, mais eu acho que talvez uns 30 a 50 quilos do equipamento, e tinha mais o João, então tinha pelo menos ali uns 200 quilos, ele empurrou com uma perna só. E eu olhei para ele e disse assim: nossa, João, que força é essa? Né? Ainda bem que foi o joelho bom, que era o joelho operado. E aí, uma outra situação foi em relação ao João, sempre gostou de correr. E ele no começo, ele só andava na esteira. E aí, à medida que ele foi criando confiança, a gente foi estabilizando o joelho dele, eu fui percebendo que ele foi começando a ficar mais animadinho na esteira. E aí, o que eu percebi? O João começou a aumentar as velocidades. Então, daqui a pouco passou para 6, passou para 7, aí passou para 9. 9 já é corrida. E estava tudo certo, né? Então, eu percebo mesmo, na condição que o João estava, né, nós conseguimos identificar que ele foi evoluindo com o treinamento. O João vai operar agora, né, do joelho, estava só esperando a oportunidade do joelho ruim, né? E estamos aguardando essa cirurgia para que ele possa depois retornar e a gente dar continuidade, né, nos trabalhos, porque entendemos que isso aí é para a vida toda, tá? Eu vou citar um outro exemplo com relação à Michele. A Michele é uma outra aluna que ela tem condromalácia patelar, foi diagnosticada, né? E a Michele, há uns 5 anos atrás, foi voltar a fazer atividade física, exercício físico, e ela procurou um determinado ambiente, uma academia, em que no primeiro dia ela se machucou justamente no leg press, e não voltou mais. Só que com o passar do tempo, né, a Michele, sem fazer atividade física e ganhando peso, ela foi acometida, vamos dizer assim, se manifestou a condromalácia patelar, porque ela tinha fatores fatores de risco, né, que poderiam conduzir a esse problema, né, porque geralmente a mulher tem um quadril mais largo que o homem, justamente por causa da questão da gestação, né, da concepção, tá? E isso faz com que haja um aumento do ângulo Q, que se a gente pegar uma reta, uma linha vertical que passa pela patela e uma outra linha que passa ali na crista do osso do quadril, nós vamos ter um ângulo. E esse ângulo, geralmente acima, ali por 20 graus, né? A pessoa tem um risco, no caso da mulher, né? Do homem é menor,
mas também corre o risco de ter condromalácia patelar. Mas a mulher tem essa probabilidade em função disso. Então, no caso dela, ela também tem que a patela geralmente é menor, né? E que a cavidade onde a patela corre, né? Ela é mais rasa. Então, tudo favorece para que a patela saia do lugar. A gente chama isso de lateralizar, né? E aí sofrer aquela pressão que eu falei no começo da live e ocorrer naturalmente o desgaste. Então ela tem todas essas características, né? E a fragilidade muscular, né? A falta de exercício, de treinamento de força, fez com que ela chegasse nessa condição. Pois bem, quando ela começou a sentir muita dor, ela foi procurar, né, saber o porquê disso. E aí o médico diagnosticou, fazendo os exames, disse: olha, você tem esse problema, e eu te aconselho a procurar ajuda para poder, né, fortalecer a musculatura, e isso vai fazer parte do tratamento, né, que a gente chama de tratamento convencional. E aí a Michele foi indicada por uma amiga, né, uma amiga minha indicou a Michele para mim: olha, procura o André, ele vai te ajudar. E aí quando a Michele chegou, mesma dificuldade, eu subi a escada, né, um dia vai ter eu espero ter um elevador ali ou a gente descer pro primeiro piso. Então, a pessoa já chega fazendo exercício, né? Já chega aquecida. Então, a Michele também teve dificuldade de subir, né? Em função da dor. Mas, na primeira semana, a Michele já sentiu muito bem. Olha só que legal, né? Isso dá uma motivação. A pessoa fica motivada a querer fazer mais. E a Michele, sem dúvida, né, está cada vez mais progredindo. A Michele é uma aluna mais recente e cada vez mais está progredindo no seu treinamento, tá, e tendo resultados. Agora, uma coisa que é complicante, né, que a gente tem que lidar com isso. Então, cada pessoa é diferente da outra, tá? Então, a Michele tem um complicante dela ter labirintite. E tem exercícios que eu não consigo realizar com a Michele, porque a Michele vai iniciar um tratamento, né, para labirintite, e infelizmente há movimentos, né, só de mexer da cabeça para um lado para o outro, dá tontura, vertigem, mal-estar. Imagine agachar, que tem que fazer esse movimento de sentar e levantar, né, é impossível, né? É fazer e passar mal e mandar a Michele para casa. Então existem, né, exercícios que facilitam, né, e os equipamentos ajudam. Então coloquei a Michele para fazer leg, né, em mesa flexora para trabalhar as musculaturas da coxa, né, e isso fez com que a Michele tivesse uma melhora. Tá? Trabalha outros, né, músculos, porque a gente tem que ver a pessoa como um todo, não dá para ver somente, né, só o joelho, né? Tem que ver as outras partes. Mas aí a Michele teve um resultado muito bacana e continuidade nesse processo. Bom, uma outra situação eu vou falar com relação à Érica, né? Que a Érica é uma pessoa muito jovem, né? E tem o joelho valgo, quer dizer, o joelho dela no normal, quando ela está em pé, os joelhos se encontram, né? Então ela tem esse tipo de problema. E aí ela precisa, né, fazer os exercícios para manter o fortalecimento muscular da coxa, né? E a Érica, ela precisa ajustar, né, a dinâmica dos exercícios justamente para a condição dela. Mas a Érica chegou com dor de ciático, né, dor no joelho. E à medida que ela foi realizando o trabalho de fortalecimento muscular, essas dores foram sumindo, né? Tanto que ela também entendeu que exercício físico, ela quer manter a condição física dela boa, ou não quer ter mais dor, é para a vida toda, tá? Claro, existem algumas situações, né, de pessoas que podem dizer assim: olha,
Quando eu penso em fazer exercício físico, né, eu quero aliviar a dor e não ficar com mais dor. Tá? Isso acontece. Tá? Eu acho que o primeiro momento que a Michele, né, subiu a escadaria é que a primeira experiência dela lá atrás não foi muito legal. Então eu já estava com dor. De repente vai fazer exercício, vai ficar com mais dor, né? Mas a dor, né, muscular, ela é diferente da dor que você, por exemplo, tem de um problema, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes tem uma musculação. Isso aconteceu com a Michelle. Primeiro dia de exercício, né? A Michelle estava muito tempo parada, por mais que os estímulos, né, não fossem tão intensos assim, né? Começamos devagar, né, e tal. A Michelle sentiu dores musculares, né? Mas eu falei para ela, olha, isso faz parte, né? Mas esse fortalecimento vai fazer com que você elimine a dor, né? E justamente era a dor provocada pelas articulações do joelho, né? Então, existem também outras situações da pessoa dizer assim, será que eu vou me lesionar? Né? Será que isso pode acontecer comigo? Tá? Se fizer movimento errado, pode acontecer. Se não tiver a orientação correta, isso pode acontecer. Né? Então, a solução é, se está com algum tipo de patologia, é essencial que você faça com alguma orientação. Tá? Senão, a intenção é melhorar e não piorar. Há pessoas que às vezes não gostam de musculação, né? Eu vou colocar musculação para ficar mais fácil, mas de uma forma geral, é treinamento de força. Mas eu vou dizer assim para essas pessoas, olha, a musculação ela pode ser chata, mas pode ser muito divertida. Tá? Então, é uma coisa bem dinâmica, atraente, tá? E que você vai se sentir muito bem. Tá? Eu tenho exemplo de pessoas que se divertem dentro da academia fazendo musculação, né? E fazer um treino eficiente, isso é tudo de bom. Tá? E a pessoa às vezes nem vê a hora passar. Nossa, já terminou? Né? Então, pode ser diferente sim. Tá? Às vezes eu ouço algumas pessoas dizer assim, mas musculação é chata, é parada. Negativo. Tem forma de ser conduzida que fica bem dinâmica. Saber manipular aí as variáveis de treinamentos faz toda a diferença, tá? Então, pessoal, no começo eu falei um pouquinho sobre a questão das dores contribuírem para a perda de capacidade funcional, né, impedindo as pessoas de realizarem as tarefas diárias, né? Eu acredito, né, que esse é o ponto fundamental. Tá? Uma pessoa que passa a ter algum tipo de lesão, né, no caso do joelho, com a dor, né, isso aí vai fazer com que a pessoa perca, né, até a vontade de fazer determinadas tarefas. Tá? E precisamos eliminar a dor para recuperar, para ter uma vida normal, né? Para voltar a fazer o que precisamos fazer. Por exemplo, quando me machuquei, eu achava que eu nunca mais fosse jogar futebol. E à medida que eu recuperei, tá, a minha condição, eu voltei a jogar. E era uma coisa que me fazia muito bem. Ainda faz, né? Apesar de que hoje está um pouquinho mais complicado de praticar. Então, a coisa mais acertada, tá, dos exercícios, né, é escolher os exercícios que tem que ser feito, precisam ser feitos, tá, a sequência, a intensidade, a quantidade de séries, as repetições, descanso e o intervalo entre os exercícios e a progressão. Tá? Quando eu falei em variáveis de treinamento, essas são as variáveis de treinamento e isso vai conduzir ao sucesso.
tá? É muito importante que a pessoa tenha, precise ser feito isso, que ela tenha o conhecimento de que isso vai fazer toda a diferença. Então, eu vou dar um exemplo, tá, de situação em que você aí pode fazer tranquilamente, tá, na sua casa. Tá? Por exemplo, pessoas que eu não tenho nenhum instrumento, né? Eu não tenho nenhum equipamento. Então, como é que eu posso fazer exercício para, né, aliviar a dor, né? Você pode fazer um agachamento, tá? André, mas eu não sei, não tenho intimidade. Olha, eu tenho um vídeo, tá, no YouTube, no Movimento aos 50, que explica direitinho como fazer o agachamento. Você pode fazer aí na sua casa. Um outro exercício que você pode fazer também, né, vamos dizer assim, é semelhante a uma mesa flexora, tá? Quem está acostumado a fazer o trabalho na academia, que pode usar o leg press, né, a mesa flexora, na academia tem os equipamentos para poder fazer isso. Em casa, você vai deitar, ficar de barriga para baixo, tá? Você pode ter o auxílio de um elástico, tá? E fixar esse elástico em algum lugar, chamado de teraband, né? Fixa nas duas pernas, na altura do tornozelo, né? E puxa a sua perna em direção a alcançar o tornozelo no bumbum. E aí você vai estar realizando um exercício para fortalecimento da musculatura posterior da coxa. Pode ser usado também. Uma outra situação, né, já que se você não tem elástico, pode contar com a ajuda de alguém. Você, ao invés de ser elástico, pede para alguém segurar no tornozelo, tá? E você tentar puxar, né, as pernas na direção do bumbum e a pessoa sustenta, né, no movimento de isometria, parada ali mesmo, né? Isso vai contribuir para você também trabalhar a musculatura posterior da coxa. Bom, pessoal, foi muito bacana aqui poder contribuir transmitir esse conhecimento para vocês. Espero que isso tenha ajudado e a gente se encontrar numa outra oportunidade. Tá?